Olá, sejam bem-vindos. Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus, gravando mais um episódio do nosso podcast Na Mesa, que vem abençoando muitas famílias, que nós queremos que venha alimentando muitas almas e muitos corações em nome de Jesus. Então, sem mais delongas, vem com a gente com mais um podcast na Mesa! Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos com a nossa primeira convidada, que é a Kátia. Palmas para a Kátia, gente! Uma honra e um privilégio. Nossa, é top demais, gente. A mulher aceitou, gente. Glória a Deus, a gente ficou feliz da vida por isso. Então, a gente vai começar o podcast hoje perguntando quem é Kátia Teixeira. Conta um pouco pra gente sobre você, Kátia. Amém. Gente, para quem não me conhece, né? Meu nome é Kátia, como elas já disseram, Kátia Teixeira. Tenho 33 anos, acabei de completar 33 anos mês passado. Glória. 33 anos, sou casada, mãe de duas crianças maravilhosas, Joaquim, de 9 anos, e a Júlia Vitória, de 7 anos. E contar um pouquinho da minha conversão, né? Eu não cresci num lar cristão, né? Então, assim, eu tive um envolvimento muito, muito grande, assim, com o mundo, e eu fui conhecer Jesus aos meus 18 anos. Olha. Aos meus 18 anos foi quando Jesus se apresentou de forma maravilhosamente na minha vida. Então, assim, desde lá, tem 14 anos que eu sirvo ao Senhor, e, assim, a minha vida foi totalmente transformada, né? Glória a Deus. Foi... Realmente, assim, Deus me tirou do fundo do poço, literalmente do fundo do poço, porque eu tinha uma depressão muito profunda, ansiedade, fui diagnosticada com depressão aos 10 anos de idade, então, assim, sofri muito, né, com depressão, ansiedade, crise de ansiedade, e até que Jesus se apresentou para mim. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus que fomos encontrados por Ele. Amém. Né? Verdade. E desde então a minha vida foi transformada. Eu, assim, desde quando eu entendi, né? Eu costumo dizer assim, que desde quando eu conheci um Deus Pai, porque até então, Deus, a gente ouve muito falar, né? Quem é Deus? Deus, Deus, Deus. E todo mundo tem aquela mania, né? Deus é Pai. Só que, de fato, conhecer um Deus Pai transforma a nossa vida. Sim, total. Então, isso foi, assim, o que mudou e transformou toda a minha vida. Conhecer um Deus Pai, que é Pai mesmo e que cuida da gente, né? É ganhar esse conhecimento, né? Isso que nos transforma. Não é assim como o Jó, né? Não é só ouvir falar, mas conhecer verdadeiramente quem ele é. Amém. Amém. Kátia, a gente também percebe, olhando nas suas redes sociais, que você tem um amor em cuidar da casa, em cuidar da família, fazer uma alimentação para os seus filhos. O ruim de acompanhar a Kátia, que a gente fica com vontade de fazer tudo também, né? Mas você queria colocar a casa de pernas pro ar, e quando a gente já vê, já tá parecendo a Maria Mega. É verdade. Ser mãe, ser uma dona de casa, a gente vê que você tem muito zelo por isso. Então, conta um pouco da sua rotina para nós, para o pessoal também te conhecer. Eu sempre gostei de cuidar de casa, né? Eu falo assim que o nosso propósito tá ali com a gente desde criança, eu falo, né? Que a gente depois vai se descobrindo. Mas eu sempre tive prazer de cuidar da casa da minha mãe, então para mim não foi algo difícil cuidar da minha casa, né? E eu tenho esse prazer enorme, e eu compartilho isso nas minhas redes sociais, né? Esse prazer de cuidar do lar, de deixar o lar tudo organizado, tudo cheiroso, né? É prazeroso. Eu aprendi que eu devo servir a minha família da melhor forma. E servir também é cuidando do lar e deixando o lar organizado e um ambiente agradável, né? Porque faz toda a diferença. Isso, né? Já é a vontade de Deus, né? Sim. Estar servindo dentro exatamente. De casa, né? É a vontade de Deus. Cumprir a vontade do Senhor, né? Então, assim, eu gosto muito de compartilhar o meu dia a dia, né? As receitas que eu faço. Eu amo cozinhar. Nossa, muita coisa boa. De comer tudo, né? Eu amo cozinhar, então eu gosto de compartilhar as receitas, eu gosto de compartilhar de tudo um pouco. E faz sucesso essas receitas, faz, a gente tem que fazer um podcast com a receita da Kátia. Verdade. As receitas da Kátia. A gente monta aqui uma cozinha na mesa. Isso aí. Isso aí, a gente demorou. Muito bom. E falando agora um pouco a respeito, a gente vai entrar nesse ponto a respeito dos devocionais, eu vejo também
como você envolve a sua família em todo esse contexto, Sim. né? E isso é muito importante. Eu falo assim, que a família, se a gente não contaminar no bom sentido, né? Esse amor, né? Essa vontade de leitura da palavra, de buscar o Senhor, a gente vê que cada dia tá perdendo isso, né? E eu vejo que você tá trazendo isso muito para a realidade da sua família e tem tornado para eles um prazer também, né? Exatamente. Como é que você consegue fazer isso? Vamos dar uma dica aí para as mães que Então, têm dificuldade de eu costumo- gerar isso nos filhos, né? Sim, eu costumo dizer assim, que os nossos filhos, eles vão seguir aquilo que a gente faz. Uhum. Então, às vezes eu recebo muitas perguntas assim, né? Nossa, como que você faz para as crianças criarem esse hábito? Uhum. Porque eles veem eu fazendo. Então, assim, primeiro ponto, para os nossos filhos sentir vontade de fazer, eles precisam ver que a gente faz. O exemplo arrasta, né? Exatamente. E eu lembro que, assim, eu tinha muito costume de fazer o meu devocional antes que todos acordassem ou depois que todos estavam dormindo. Porque ali é meu momento com Deus, eu gosto de ficar sozinha. E eu ainda faço, eu ainda tenho esses momentos. Porém, Deus ministrou uma vez no meu coração assim, eu quero que você comece a fazer na frente deles. Então, comece a mostrar para eles mesmo o que você está fazendo. Sim. Então, assim, eu tenho o prazer de mostrar para eles, estou lendo a Bíblia, e estimular eles a viverem isso, né? Então, assim, o Joaquim que já lê, então ele tem a responsabilidade de fazer o devocional dele todos os dias. Olha que legal. Né? Então, já é uma coisa que a gente conversou e tá muito bem claro para ele. A Júlia ainda não lê. Então, assim, ela tem um pouco mais de dificuldade, né? Não tem aquela rotina todos os dias, mas eu faço com ela, a gente lê para ela, né? O Joaquim também lê para ela, então assim, eles fazem junto, compartilha. E eu acho muito importante, a gente precisa entender que uma mãe posicionada e um pai posicionado muda a história de uma família. Com certeza. Então eu tenho certeza assim que Deus nos chama para romper com ciclos geracionais. Então eu preciso romper com isso e mudar a história dessa geração, porque eles serão a geração de amanhã. É verdade. É uma geração que eu tenho certeza que vai influenciar amanhã. E já vem influenciando hoje, né? Comentando que você começou a fazer isso na frente deles, eu até lembrei, acho que o Thiago Brunet comentou uma vez, né? Que ele tinha mania também de ir lá na biblioteca dele, no escritório dele, fazer devocional sozinho e tudo, né? E geralmente as crianças não viam. E aí uma vez ele falou assim, Joaquim, você não vai ver o José? Tem um monte de filho com nome assim, José e tal. Aí ele chegou e falou assim, mas você não lê? Ele falou, como que eu não leio? Eu leio assim, não, mas eu nunca vi você ler. Aí ele começou a fazer, na hora que ele via que as crianças iam chegar no quarto, já pegava a Bíblia lá e tal, eles viam, aí eles começaram com a mesma cultura e prática. Então, realmente, o que arrasta mesmo é o exemplo. É o exemplo. Uma vez eu também ouvi que o Kaká, ele falou que não lia de jeito nenhum a Bíblia na frente dos filhos pelo celular. Ele lia na Bíblia física, porque ele queria guardar na memória dos filhos esse momento. Exatamente. Nossa, até porque é um vício, né? E acaba que dispersa muito fácil, né? Entra uma notificação ali, você já perde o que você estava vendo. Na hora que você vê, você já tá em outro mundo. E eu costumo dizer que aplicativo de celular não é Bíblia. Não é Bíblia. Tem razão. Não. A gente, assim, eu sei que a gente tá na era digital, tudo é digital, só que as pessoas estão substituindo o celular pela Bíblia. E isso aqui é Bíblia, né? É isso aqui. Eu acho assim, interessante você fazer uma pesquisa, igual tem várias versões, você vê ali, tem a mais acesso fácil, né? Mas ainda assim, eu falo, né? A Bíblia é o cheiro, pegar pegar nas que nem ler, eu só gosto de ler livro físico. Eu não consigo, de virtual também não consigo. O máximo que eu consigo é ouvir aqueles audiobook, também acho legal, porque tem pessoas que falam com uma voz tão assim, né? Você parece que você tá entrando dentro da história, assim, é bacana. Mas nada como pegar a Bíblia mesmo, folhear, é outra coisa. Né? Deixar as gotas de lágrimas em cima dela. Nossa, aqui, ó, tem gotas, tem mancha de café. Tem que ter. Banho de café. Não dá nada. Ó, eu mostrei pra ela. E marcações. Minha Bíblia é toda marcada. Eu tava falando pra... Isso é muito bom. Ó, eu tava mostrando isso daqui pra Dani. Minha mãe escreveu na minha primeira Bíblia, olha só. E eu guardei. E eu falo assim, nossa, na hora que eu ouvi as palavras que ela tinha escrito naquela época, pra gente sempre guardar no coração, a palavra do Senhor. Eu falei, gente, isso aqui foi algo profético, né? Mas o que ela escreveu? Aqui, ó. Não cesse de falar do livro da lei. Olha o que nós estamos falando. Achei que fosse Provérbios, né? Não, ela colocou Josué, Reis. Nossa, interessante. E aí, agora, na idade que eu tô, né? Tudo que a gente vive e tal, a gente olha isso daí e fala, meu Deus,
Que lindo. Se não tivesse a Bíblia física, eu nunca teria isso. Exatamente. Né? Que o pessoal faz as dedicatórias. Cria memórias, né? Cria memórias. É muito importante isso aí mesmo. Kátia, por falar em devocional, conta pra gente como foi escrever esse e-book de devocional que você escreveu. A gente viu nas suas postagens, nos seus stories, que você recebeu uma promessa e que esse era o cumprimento de uma das promessas que Deus fez para você. Então, conta pro pessoal como foi escrever esse livro, como na sua rotina agitada você conseguiu encontrar um tempo para se dedicar em escrever esse livro. Legal. Então, eu sempre escrevi, eu sempre amei escrever, né? A escrita, assim, sempre fez parte da minha vida, desde muito nova. E eu tinha muito complexo de inferioridade, até eu conto um pouco sobre isso lá, né? Então, assim, eu me achava a mais burra da sala, a pessoa assim, que não sabia nada, eu me achava aquela pessoa, né? Eu tinha muita dificuldade com aprendizado, né? TDAH e tudo mais, que hoje a gente sabe o que é, né? Mas antes a gente não sabia. Então, assim, só que eu sempre, assim, me destacava quando eu produzia texto. Na produção de texto, eu amava a produção de texto. Eu amava ali passar pro papel. Então eu escrevia muito, desde muito nova. Eu sempre amei, assim, escrever, né? Escrever. E aí eu me lembro que, assim, quando eu tava morando em Campinas, eu me converti em Campinas, né? Na verdade, Sumaré. Morei em Campinas um tempo e depois a gente foi pra Sumaré e eu me converti lá. E eu fui visitar uma igreja, uma amiga falou assim, eu já estava, né, congregando na quadrangular de lá, só que aí uma amiga falou assim, vamos fazer uma visita numa igreja tal, eu era recém-convertida, eu falei, vamos. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu amava cantar. Você ama ainda? Eu amo cantar, gente, só que eu sei que eu não tenho voz pra cantar, né, eu sei que, assim, a gente não tem aquela voz perfeita e tal, mas eu não deixo de cantar, porque eu sempre gostei. E eu lembro que nessa época eu tava bem chateada com alguns comentários assim, né? Ai, nossa, você não canta nada e coisa e tal. E eu lembro que eu fui pra esse culto e na hora que essa irmã veio até mim, ela chegou em mim e ela falou assim pra mim, continue a cantar, porque o seu louvor agrada o coração de Deus. Meu Deus, que forte. Aí eu falei, meu Deus do céu, sabe? Chorei muito e aí ela pegou na minha mão e falou assim, tô te dando uma unção de escrever. Eita, que forte. E aí ela começou a entregar sobre... E eu nunca falei pra ninguém, porque era como assim, tipo, ninguém vai acreditar. Você vai passar vergonha. Que eu tão burra, entendeu? Que eu tão burra, que era assim que eu me sentia. Tão burra, vou escrever. Só que eu tinha muitas coisas escritas, assim, poemas eu escrevia, sabe? Eu sempre gostei de expressar o meu sentimento. Eu costumo dizer que eu escrevia, assim, cartas mesmo pra Deus. Então era uma maneira de expressar aquilo que eu tava sentindo. E devido a esses episódios de depressão na minha vida, então era a maneira que eu expressava o meu amor ali, né? E o que eu tava sentindo, os meus sentimentos. E aí, eu com isso, não, um dia isso vai acontecer. Um dia isso vai acontecer. Mas será mesmo, sabe? Em alguns momentos vem a dúvida, né? Mas será mesmo? Eu escrevo tão errado. Embora eu goste muito de ler, eu tenho uma certa dificuldade ali com o português. Eu escrevo algumas palavras erradas, às vezes é costume, porque eu realmente, assim, me lembro poucas coisas da época da escola. Claro. Sabe, pouquíssimas coisas, assim. Então eu tinha isso comigo. Eu jamais. Não, isso aí. Só que ao mesmo tempo, eu dentro de mim tinha. Não, você vai. Esperança, então né? eu comecei várias vezes, e eu não conseguia concluir, né? Não conseguia concluir. Até que um dia eu falei, Deus, por que as inspirações só vêm nos piores momentos? Porque era sempre quando eu tava, assim, vivendo as piores fases da minha vida. E aí o Senhor ministrou no meu coração. Que ele me inspirava nesses momentos, sim, porque nesses momentos ele estava me treinando, ele estava me capacitando, mas que ia ter momentos de muita alegria, que eu ia ter inspiração também para escrever. E eu me descobri no devocional, assim, eu descobri realmente quem é Deus, porque eu sempre fui apaixonada, desde quando eu conhecia Deus. Eu me encantei com a Bíblia, assim, sabe? Me apaixonei pela Bíblia. Eu quero entender qual é a história, sabe? O que aconteceu, quantos livros tem. E eu acho que faltava um pouco, assim, de informação, assim, na época, assim, pra mim, né? Então eu falei assim, não, eu preciso descobrir. Foi quando eu comecei a fazer os devocionais que eu me encontrei. Então eu falei assim, já sei. Eu tenho, assim, muitos devocionais escritos, assim, muitos, mais de 300 devocionais escritos. E aí foi quando eu falei assim, não, eu quero ensinar alguém a fazer, porque eu acho assim, existem vários devocionais que a gente pega e a gente lê diariamente, né? E são bênçãos para nossa vida, eu tenho certeza que acrescenta muito. Só que eu queria que alguém entendesse, assim, dessa maneira, como eu começo? Porque eu recebo muitas essas perguntas no Instagram, como fazer o devocional? Por onde eu começo a ler a Bíblia? Então as pessoas têm essas dificuldades, não sabe de onde começar. Então foi daí que surgiu
uma vida devocional, né? Que é Top, construindo hein? mesmo uma vida devocional. Que é como fazer, né? Como Exatamente, começar, como como fazer. manter. É isso Que a aí. gente recebe de Deus no momento devocional. E a constância é um desafio, né, constância, Kátia? eu acho que um é o maior desafio. Eu até anotei aqui, ó, que é uma tristeza, mas eu estava fazendo uma pesquisa e existe grupos que frequentam a igreja evangélica regularmente, só que só 32% lê a Bíblia diariamente. Meu Deus. 12% admite que raramente ou nunca leram a Bíblia. Meu Deus, é Isso sério. é muito sério. Porque se a gente for parar para ver, assim, a gente vive, né, a gente tem vivido essa frieza, as pessoas não têm mais prazer de abrir a Bíblia, de criar essa constância. É a geração fast food, que é tudo pronto, né? Exatamente. Terceiriza, talvez, a ação de um pastor dela para o pastor. Não quer mais saber de ter esse compromisso. Eu e a Mari fez um dos podcasts, não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas ela ainda citou a preguiça que as pessoas têm de ler. Muito, muito. E até eu tinha colocado aqui em Deuteronômio, o capítulo 8, versículo 3 cita, né, do maná diário que Deus mandava, né, o pão. Só que ele fala, não acumule porque é para hoje, né? Então aí a gente percebe, profeticamente falando, na importância de buscar aquilo que Deus tem para hoje, para as nossas vidas. Amanhã já não vai servir mais. A gente tem que buscar para hoje. Amanhã a gente vai buscar novamente, e depois vai. É que nem vai dizer lá no Novo Testamento, que não adianta a gente se preocupar com o dia de amanhã. Sim. Porque a cada dia tem o seu mal. É a importância da constância, né? Porque se a gente ficar tem que ser constante, constante. E de ontem não serve para hoje. É difícil, às vezes, no começo, a pessoa criar esse hábito, né? Mas é o que eu falo lá, gente. Se você estipular um tempo e falar, não, eu vou fazer todos os dias, você vai fazer. Então, assim... Você acha que tem algum horário que é bacana tá fazendo? Assim, que você acha que a gente fica um pouquinho mais conectado ou não? Vai da pessoa. Pra mim, o melhor é quando acorda. Só que eu entendo que existem pessoas que não conseguem fazer quando acorda, que não consegue ler, mas não consegue se atentar. Tem muita gente que relata, né, que tem essa dificuldade. Tanto que lá eu falo, escolhe o melhor horário para você. Porém, eu acredito assim, Deus ele tem que ser o primeiro. Então, ele tem que ser o primeiro ao acordar. Então, assim, primazia, né? Ele tem que ser o primeiro ao acordar. O primeiro momento que a gente tem que ter ao acordar tem que ser com Deus. Tem que ser com Ele, né? Mas eu entendo que cada um tem, né, as suas dificuldades, suas limitações. Às vezes não consegue fazer de manhã. O importante é que faça. Eu tava comentando com a Dani, né, nesse período de férias, nossa, bagunça tudo, né? E eu tinha minha rotina, né? Eu deixo o João na escola, eu volto pra casa, aí eu vou ter meu café com Deus, né? Aí eu vou me debruçar na palavra, vou ler. Aí eu tenho meu momento com Deus para depois começar as outras coisas, né? E aí entram as férias, já fica perdida, já não acha mais o tempo para fazer aquilo. Aí já fica tudo bagunçado, fala, meu Deus, você vê que tá faltando alguma coisa, aí você abre a Bíblia, já não dá, você fala... Aí chega no final da noite, já tá muito cansada, fala, Senhor, eu tô sentindo falta, o que eu faço? Então eu acredito que nós, mulheres, né, Deus tem essa compreensão também, né, das demandas da casa, tudo, mas isso não tira a necessidade da busca, né? Porque ele quer ver alimenta, né? Isso, porque ele quer ver dentro de nós também essa vontade. Exatamente. Então ele sonda os nossos corações. Então tem a desculpa e tem realmente, né, os motivos que a gente sabe que tem. Mas quando a gente quer mesmo, nem que for de madrugada, a gente busca. Mas o que a gente falou também no podcast, a gente é Marta, mas a gente não pode deixar de ser Maria. Ah, sim. Com certeza. Não pode. É muito e é a palavra que eu até separei aqui. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui, que eu falo muito sobre ela lá no devocional, né? Eu vou ler aqui, ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegavam a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondendo o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nossa. Então, para mim, isso é muito profundo, porque assim, eu entendo que a gente precisa ser apaixonada ao ponto de que nada mais nos satisfaz do que a presença. E foi isso que ela fez, né? Marta estava muito preocupada porque a gente tem uma demanda com muitos afazeres, né? Uma vida corrida, é filho, é isso, é aquilo outro.
Só que a gente não pode deixar de ter esse secreto de intimidade com Deus, sabe? A gente precisa aproveitar a melhor parte, que é Ele. É E Ele. eu achei tão lindo no The Chosen, né? Eles mostrando essa parte, né? De Jesus de uma maneira tão carinhosa, tão humana. Eu falei assim, não, você não tá errada, né? Sim, exatamente. Gente, eu achei tão lindo essa abordagem, porque a gente fala da crítica muito marca, Sim. pensando que a gente tem muito dela, né? E só que Jesus trouxe assim, não, eu entendo, você tá certa, né? O serviço também é importante, mas você precisa também focar, né? Então, eu acho que é o que ele fala pra nós hoje, né? Eu sei, é importante, mas você precisa também ter esse momento comigo. Eu anotei aqui também que em Gênesis 3:8 a gente percebe a visitação diária de Deus, né? Então, ele tinha conhecimento de todas as coisas que estavam acontecendo ali no Jardim do Éden, mas mesmo assim, ele priorizava o relacionamento. Sim, então, ele vinha sempre no final da tarde, Adão, e aí, como é que foi o seu dia e tal? Então, porque ele entendia que a gente tem que ser um ser relacional, tem que manter uma intimidade, um relacionamento. Então, isso ele cultivou desde o Éden. E aí o diabo vai tentando tirar e separar a gente. E esse é o maior propósito, né, de Deus. Isso. Se relacionar, né? Ser Deus e a nós. comunhão, né? A comunhão. Ele ama tanto a gente que antes ele visitava a gente, depois pairava, né? Pairava, visitava, aí depois ele veio, habitou entre nós e depois ele está em nós. Nós, exatamente. Olha o amor que ele tem. Tem como mais ficar relacionar, é o Criador habitando na criatura, né? Literalmente. Então é muito forte isso é muito forte. Tanto que ele prioriza ter essa intimidade de um relacionamento com a gente. Então, realmente, por isso que o diabo ataca tanto essa parte do devocional, para tentar atrapalhar a gente. Ele sabe o poder que isso tem. O poder que isso tem. E outra coisa, a Bíblia fala assim que o conhecimento liberta. Exatamente. Então, uma vez que você leu, aquilo ali já não te para mais, porque você já está liberto. Existem áreas. Te engana. Não, e o Espírito Santo traz a memória. Exatamente. Aquilo que traz esperança. Então, quer dizer, a partir do momento que você tem o conhecimento da palavra, em algum momento oportuno, o Espírito Santo vai te trazer a memória aquilo. Mesmo se você estiver desviado, eu já vi muitos testemunhos, inclusive, de pessoa que nasceu em berço evangélico e tal, e depois, no meio do caminho, talvez, né, na juventude, desviou, e dentro de uma balada lá, o Espírito Santo lembrou um versículo da Bíblia, alguma coisa, a pessoa ficou impactada e voltou. Foi embora. Então, em algum momento, né, nada é perdido daquilo que a gente está se alimentando. É importante. Eu tenho em mente que o relacionamento com Deus, ele é uma decisão. Exatamente. Você tem que decidir que você vai tirar aquele tempo. Por exemplo, não é todo dia no mesmo horário que eu não consigo. Mas não deixe de fazer todo dia. É importante. Porque o relacionamento com Deus, ele é libertador. Se você não faz, não parece que tá faltando uma coisa. Sim. Fica um negócio você vive muito um dia ruim. vazio. Não, é uma coisa. Você rasgou o dia, não teve propósito nenhum, nem sentido nenhum. Ruim. É muito ruim. Igual eu falei pra vocês, nessas férias eu fiquei perdidaça. Eu falei, meu Deus, né? E a gente vai tentar se alimentar de seja um louvor, no carro, tô dirigindo lá, eu tento pôr podcast, um louvor e tal, que é uma maneira de a gente se nutrir. Eu falo, né? Tem quantas pessoas desnutridas espiritualmente falando, né? Só pensa na nossa carne. A pesquisa. Então. Olha os números. Essa pesquisa foi forte. E o devocional traz o relacionamento. Exatamente. Eu vi um vídeo, compromisso. O pastor André Valadão postou, de uma mulher falando inglês e tinha uma tradução na legenda. Ela falava assim: a terra produz o fruto. Aí ele deu um outro exemplo e falou assim: e Deus criou o ser humano. Tira o fruto, tira a árvore da terra. Eu já vi. O que acontece? A árvore morre. Tira Deus da pessoa. O que acontece? A pessoa morre. E é o único jeito da gente se manter em Deus é tendo um relacionamento. Exatamente. A gente tendo esse conhecimento que a gente precisa de Deus. É necessário. Ainda mais nessa geração. Tanto que recentemente eu fui ministrar numa igreja e eu falei sobre isso. Eu falei assim, se a gente não tem o hábito de abrir a Bíblia todos os dias, a gente está falecendo no mundo espiritual. Meu Deus. A gente está falecendo. A gente é morto. Porque a gente não... Zumbi, é a Bíblia que nos zumbi. alimenta. Né? E você vê que coisa, assim, a gente se alimenta, né, do alimento que a gente precisa para nutrir nosso corpo e o espírito. As pessoas têm, assim, deixado de lado o espírito. O espírito precisa ser mantido, precisa ser alimentado. Sim. E a gente só é alimentado através da palavra. Jejum, oração, vida devocional. Exatamente. Né? Às vezes a gente fala assim, parece que Deus está tão distante, eu não consigo ouvir Ele. Mas talvez essa distância que a gente está vendo de Deus é a nossa distância com Ele, de se conectar, né? Sim. E nessa vida devocional, assim, teve algum momento, eu acredito que teve vários, né? Mas um que marcou durante o seu devocional, assim, que você falou assim, meu Deus, Deus me impactou muito naquele dia, derramou demais, foi algo assim que eu tava precisando. Tem alguma assim, que marcou mais, assim?
Sim, assim, eu tive vários momentos muito, muito marcantes, assim, profundo mesmo, assim, com Deus, né? De viver experiências lindas. Mas esse ano tem sido, assim, um marco diferente na minha vida, assim. Eu tenho vivido experiências no devocional que realmente, assim, tem me preenchido de uma maneira sobrenatural, assim. Então, recentemente até, eu estava fazendo devocional e aí Deus me deu uma palavra sobre Ezequiel e aí eu fui meditar sobre o Vale de Ossos Secos, né? E aí, quando eu comecei a orar, Deus me tomou assim, sabe, em línguas, e eu comecei a orar. Eu fiquei o dia todo orando em línguas, eu não conseguia parar. A minha carne, assim, queria parar, embora a gente sabe que o espírito, né, a gente consegue ter controle, mas eu não conseguia, era muito tava mais sendo forte do que impelida eu, a fazer assim. aquilo, Exatamente, né? era assim, algo sobrenatural mesmo que eu tava vivendo, uma visitação, assim, muito profunda. E eu chorava e fazia declaração, assim, sabe? Então foi algo bem sobrenatural que eu vivi, assim, né? Com Deus. E uma vez também, não lembro se foi o finalzinho do ano passado, se foi o começo desse ano, não me lembro certo. Eu tava orando, assim, e aí Deus me visitou, assim, com uma presença, e eu só conseguia adorar. Eu não falava nada, assim, só em espírito de adoração mesmo, adorando a Deus. E eu fui visitada com uma presença tão grandiosa que eu fiz um story logo depois. E uma pessoa falou assim pra mim, assim, isso que você tava sentindo aí na sua casa, eu comecei a sentir aqui. Meu Deus, é forte. Tamanho foi, assim, a presença que eu tava E sentindo. sente mesmo, já aconteceu de eu assistir alguma pregação e ali a presença foi forte e eu comecei a chorar dentro de casa, e chorar, achando que eu não conseguia nem me conter. Então, realmente, Deus não tem limitação no Espírito Santo, não tem. Não é uma tela que está limitando ele, não é essas paredes, não é. Ele, quando ele vê a nossa vontade, né, que a gente está sedento, ele nos toma mesmo por completo e aí a gente... As águas não estão mais nos ardeiros, não estão no joelho, a gente é tomado. Tem Ezequiel que fala, né? Eu caminhei alguns passos e a água estava no meu pé. Ezequiel fala, é uma decisão você entrar no oceano de Deus. Porque é infinito. É muito profundo. Todo dia é algo novo. Eu já tive uma experiência também de devocional. Eu fazer o devocional, Deus fala muito comigo. E aí chega à noite no culto é a mesma palavra. Isso é muito legal, incrível, né? É muito gostoso também. isso, Você fala, né? só Deus faz isso. É muito legal que você fala assim, nossa, era pra falar. Exatamente. Ou o louvor, por exemplo, né? Um louvor que eu durmo e acordo com ele na cabeça e tal. Aí chega no culto, pá, né? Estamos aqui com o nosso Teixeirinha, meu esposo, já aconteceu com ele também. Essa experiência do louvor, e foi bem forte também. Ele, uma vez, ele estava lavando a louça em casa, ele foi abrir o YouTube para pôr um louvor. E não abriu o YouTube. Ele tentava digitar para pôr louvor, não dava, não conseguia, travou o celular dele. E ele falou, caramba, eu queria ouvir e nada. Aí ele foi pro culto no domingo de manhã, chegou lá. Era o louvor que ele queria ouvir. Aí ele só chorou, forte, né? cara. Era pra me ouvir em casa, né? Outra atmosfera, né? É outra atmosfera. Então, assim, os devocionais são importantes, né? Essa conexão, Deus mostrando, apontando a direção pra gente e distribuindo esse maná diário é muito bom. É o diferencial do dia, da semana. E a gente tem que buscar constantemente mesmo, né? É o diferencial do verdadeiro cristão. Sim. Exatamente. Não é aquele que... Não quero estar nessa, não quero estar nessa pesquisa. Essa estimativa, não, pelo amor de Deus. Não, eu quero estar naqueles que, né? por mais que são a minoria, mas eu quero estar nesse que lê a Bíblia diariamente. Também quero. É bênção de Deus. Kátia, fala pra gente, como é que o pessoal pode fazer para estar adquirindo o seu livro, o seu e-book? Como é que faz? Onde que eles têm que acessar? Porque qualquer coisa a gente deixa o link também, né? Isso, a gente deixa o seu arroba. Isso aí. O pessoal já seguir ela no Instagram para estar nesse devocional. Bora viver isso aí, estamos pronto. E para adquirir, como é que a gente faz? Então, é pela plataforma, né? Tem um valor muito barato, gente. R$ 29,99 é muito barato. Meu Deus, é muito barato. Você fala para vir esse maná todo assim, esmiuçado, gente, de graça. É de graça. E aí ele sai R$ 29,99 pela plataforma Eduz, né? Muito fácil, divide até 6 vezes. Sai 6 de 5 Meu Deus do céu. Não tem desculpa, a gente tem que adquirir. Então, assim, é bem fácil de adquirir, né? Na minha bio fica lá, mas se vocês quiserem colocar aqui depois. Vamos pôr também. Aí no final vocês olham aí nos comentários, vai estar também o link para ficar mais fácil para vocês, inclusive do Instagram dela, para você estar seguindo e seguindo também os devocionais diários aí, as receitas, enfim, tem conteúdo top lá que não dá para perder, gente. Todo dia ela posta devocional que ela faz, Todo a palavra dia, do Senhor ministra no coração dela.
Também divulga o pão quentinho do céu para vocês. Tem maná, todo dia. tem maná com tutano lá. É isso aí. E ela falando de louvor, agora me surgiu uma dúvida. Você já escreveu alguma letra de louvor? Já. Já? Ah, Já, tá Deus, vendo? é isso. Eu falo, às vezes Deus não dá pra gente, né, o dom de cantar isso e aquilo, Não. mas dá um outro dom que complementa Já. aquilo, né? Ai, que legal. Já escrevi. Ai, tá vendo que benção? E esses dias eu tava tomando banho, eu comecei a cantar, comecei a adorar, assim, não existe a música que eu comecei a cantar, né? Inspiração do Espírito Santo. E eu comecei na hora, eu falei assim, eu vou anotar, Aham. porque eu tenho muito disso, né? Tipo, quando Deus começa a ministrar no meu coração algo, eu falo, eu preciso anotar. Sim. Eu preciso anotar porque a gente, né, pra ter ali, então eu anoto muita coisa. Hoje mesmo eu tava fazendo um devocional e Deus falou comigo, Deus falou assim, escreve isso, porque eu vou te mostrar o que vai ser isso. Meu Deus. Então, assim, eu escrevi, tá aqui, ó. Por isso Escrevi- que tem que estar sensível, né? Tem, Senão a gente não- eu falei, amém, Deus. Sirva-se de mim, né? Eu costumo dizer que essa é a minha oração, Uhum. né? Sirva-se de mim, Senhor. Eu estou disponível para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser fazer. Porque Glória a desde Deus. quando eu entendi quem é Jesus na minha vida, né? Uhum. Mudou minha história, me tirou lá daquele mundo cheio de pecado, de dor, de problema, né? Porque o mundo é isso, né? Infelizmente, é isso que é. Eu falo a realidade. que nós somos as mulheres samaritanas que Deus encontrou Exatamente. lá no poço. Tanto lá que e- eu amo tanto ela sobre ela está na minha devocional. Eu amo falar sobre a mulher samaritana, porque eu acho assim, o forte. impacto que ela teve. Jesus foi né? se encontrar, né, com ela. E Exatamente. foi o encontro Foi dela. sabendo, né? Então, somos nós. E sabia que começaria através dela. É. Porque após aquele encontro que ela saiu para contar pro pessoal, para a Sim. cidade toda o que havia acontecido ali. Aham. Então começou o ministério através da mulher, Sim. através da mulher samaritana. Esse encontro ela Aquela teve que com era Jesus. desprezada por todos, aquela que ninguém dava nada. Eu costumo dizer isso, nós somos improváveis, né? Somos. Nós somos aqueles que ninguém dava nada. E Uhum. isso é muito forte na minha vida, porque assim, eu era muito, muito julgada. Ah, isso aí não vai virar nada, isso aí não vai virar nada, né? Ela não vai virar nada. Mas graças a Deus que eu tive uma mãe de oração. Glória a Deus. E isso é o que, assim, que sustentou mesmo, sabe? Eu sou resposta de oração da minha mãe. Então, por isso que eu tenho essa paixão pela oração, e esse entendimento do poder que há na oração. A gente precisa, né? Então, assim, eu sou fruto das orações da minha mãe. Desde quando, então, ela descobriu todas as situações que eu estava vivendo, né, no mundo, problemas com droga, com vício, desde quando ela teve esse entendimento, ela começou a buscar pela minha vida, e ela falava, um dia você vai estar lá pregando. Ela falava desse jeito, um dia você vai estar lá. Isso daí tem que ser mais um tema de um outro podcast, de falar Sim. o poder da palavra dos pais sobre a vida dos filhos. Verdade. Isso é muito, Declarar, né? Muda tudo. muito forte, tanto para o mal como para o bem. Então a gente tem que tomar Exatamente. muito cuidado. E a gente vê isso que eu falei, né? Minha mãe tinha escrito, sua mãe declarando, então isso é muito importante. Então nós temos que ser esse canal para a vida dos nossos filhos também. Exatamente. Kátia, considerações finais. Deixa esse momento a palavra para você. Fique à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Tô me Prazer sentindo é nosso. honrada. Prazer é E a nosso. gente também. Honrada por Deus e honrada por vocês. Hoje o porque eu tenho banquete foi Eu top. tenho certeza que Deus, assim, Ele honra as nossas vidas Amém. através de pessoas também, né? E eu tô me Amém. sentindo, assim, privilegiada por estar aqui Que no legal. primeira participante, né? Glória a Deus. Quando você me chamou, né? Quando você me mandou mensagem lá, eu falei assim, meu Deus. E bem naquela semana tinha acontecido a situação das minhas redes sociais, né? E aí o diabo quis soprar na minha mente. Eu Vou Uhum. compartilhar isso aqui, porque eu fiquei pensando, eu falo ou não falo? Fala. Mas eu vou falar. Fala. O diabo quis soprar na minha mente, assim, como que você vai lá agora? Você perdeu a sua conta, você não tem mais 10 mil Uhum. seguidores, né? Porque eu tinha perdido. Como que você vai lá agora? Na hora, o Espírito de Deus falou assim pra mim, filha, não é por aquilo que você tem, mas é por aquilo que você carrega. Que legal. Então isso foi muito forte, assim, porque eu fiquei pensando, nossa, as Que meninas... Eu pensando assim, porque o diabo tava querendo Aham. soprar no meu ouvido. As meninas vão desanimar, sabe essas Acho. coisas assim? E aí, na hora, o Espírito Santo de Deus falou comigo, não, filha, é por aquilo que você carrega. Então, eu falei isso pra Dani quando vocês iniciaram, eu celebro esse momento que vocês estão vivendo. Amém. Eu celebro isso porque eu aprendi isso na minha vida. Uhum. Assim como foi ministrado no sábado, né? Quando Eliseu recebe, ele se alegra, ele Faz celebra festa. aquilo, faz Uhum. festa. Porque eu entendo isso, eu entendo que cada um tem um chamado de Deus e que nós precisamos celebrar. Como igreja, como corpo de Cristo, eu Amém. preciso celebrar o que você carrega, eu preciso celebrar aquilo que você Amém. É carrega. verdade. Então, assim, a gente precisa se alegrar umas com as outras, É né?
Então, eu fiquei muito feliz mesmo de ter sido convidada, agradeço a oportunidade. Prazer foi nosso, com certeza. Espero voltar mais vezes. Vai, Claro que Diana, vai, tem muito claro que assunto. vai. Eu falei que a gente vai montar até uma cozinha aqui. Meu pra você ganhar. Deus. E eu gosto Que as de falar, receitas, hein? então fechou. Mas Fica à é vontade, isso, gente. por favor. Agradeço, né, a oportunidade e que, né, de tudo que vocês ouviram, que fique mesmo no coração de vocês, essa paixão, né? Que aquilo que a gente Amém. vive, aquilo que a gente sente, possa ser transmitido na vida de vocês, que vocês possam começar a desejar, a viver, né? Hoje mesmo eu ouvi um testemunho de uma pessoa que começou a ler, né, uma vida devocional, e ela falou pra mim, depois que eu li, eu comecei a ter mais vontade de ler a Bíblia. Então isso faz a diferença, porque a minha intenção nunca foi ter muitos seguidores, nunca foi, né, a fama em si. Embora a gente sabe que Deus dá isso, mas nunca foi essa a intenção. E sempre foi alcançar vidas para o reino. Porque assim como a minha vida foi transformada, a vida da mulher samaritana foi transformada, eu quero que outras vidas sejam transformadas também. Amém. E através de mim, em nome de Jesus. Amém. Né? Amém. Amém. Isso É mesmo. isso. Dani. Eu também quero agradecer a cada um que ficou conosco aqui nesse podcast, a cada um que comentou. Para você que não compartilhou, compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que tem uma pessoa do seu lado precisando ouvir, assim como você também precisava. E não deixe de assistir nossos podcasts, porque a gente busca uma orientação de Deus, a gente busca trazer palavras que vêm do céu e do coração de Deus. Então fica conosco, comenta, compartilha e divide conosco esse momento tão maravilhoso que é nosso podcast. É isso aí. É benção mesmo. Essa mesa aqui é boa, né, gente? Fala sério, né? É um pãozinho quentinho que é top. Então, mais uma vez, a gente tem a honra de estar aqui nessa mesa e agora trazendo uma convidada tão especial, com conteúdo tão farto, né? Que a gente aprende tanto. Então, a gente vê como que é importante o compartilhamento, a mesa, né? Esse bate-papo. Essa é a ideia do podcast, gente. A gente ter esse bate-papo, compartilhar a nossa vida, a nossa dinâmica familiar. Porque eu creio que cada um de vocês aí, alguma coisa pegou daqui. Falou assim, nossa, comigo também é assim e tal, né? E assim como a Dani falou, compartilhe no mínimo para 7 pessoas aí. Já põe um emojizinho aí de qual alimento que você mais gosta aí, do maná, né? Você põe aí no emojizinho. Pergunta alguma coisa, dá sugestão no próximo podcast, o tema, enfim. Interage aí com a gente. Quanto mais você interagir, mais o YouTube entrega o conteúdo para outras pessoas. Porque ele vê que isso é relevante e a gente consegue alcançar mais vidas. Amém, meus queridos? Então, neste momento, muito obrigada. Amém. E até a próxima. Na mesa! Ô, Bruno, é isso. Dá uma folha pra nós ver, Bruno, entendeu? Só pra gente ver se vai captar o áudio. Aí depois a gente põe lá nos bastidores. Aquela voz engraçada. Fala também, Kátia. Vê se vai pegar a sua voz. A minha voz? Será? Você fala gritando assim. Amiga, e aí me conta sobre o Facebook seu. Fala pra gente. Pergunta se você vai em casa. Já pronta?